Que Deus ilumine a sua vida. O programa Hora do Milagre está entrando no ar. 020 7272 10 é o número da sua participação. Você pode incluir agora o seu nome, o nome dos seus familiares, o problema que você tem enfrentado. Você tem sido vítima de inveja? Você se considera uma pessoa invejada? Saiba que a inveja, ela não tem cara. Não é possível você desconfiar de uma pessoa que tem inveja de você, porque a pessoa que você menos espera, talvez, está tendo inveja de você e você não sabe. E qual é a forma de você estar protegido contra a inveja? Daqui a pouco estaremos falando com você a esse respeito. Nesse programa, você vai acompanhar testemunhas de pessoas que enfrentaram problemas espirituais e venceram através da fé. Vamos ao intervalo. Já voltamos com vocês. Meu nome é Fabiano Aparecido Fogagnoli. Eu sou consultor externo de um grande banco hoje. E na minha infância, eu via no meu lar os meus pais, desde cedo. Eu já vi eles brigando, o meu pai sempre envolvido com vícios de bebida, o vício do cigarro, né? E muitas das vezes eles brigavam na minha frente devido a traições que meu pai tinha com a minha mãe. O meu pai, ele sempre ficava sentado na frente de casa, né? E muitas das vezes ele pedia para eu buscar um cigarro para ele. Vai lá, pega um cigarro, acende para mim. Eu acendi o cigarro para ele. Então ali eu já comecei a sentir o gosto do cigarro e a despertar mais ainda o desejo de fumar. Meu nome é Maria das Graças, né? De Souza. Eu sou a mãe do Fabiano. E eu, como mãe, né? Então, naquela época, ele era um menino excelente. Eu comecei a ver nele uma diferença muito grande, que ele não era de sair de casa. Depois, de repente, ele começou, né, a sair de casa. Ele saía na sexta-feira, voltava na segunda-feira. E eu já comecei assim, né, começar a ver assim a diferença nele, que não era aquele filho que eu tinha antes, já foi mudando, a cabeça dele foi mudando. Comecei também a beber, né? Que eu não bebia, comecei a beber frequentemente. E depois disso, os anos foram passando, as amizades foram mudando e me apresentaram as drogas. Foi aí que começou a minha decadência, né? Eu conheci as pessoas que traficavam, então eu comecei a fumar maconha, me apresentaram a cocaína. Nesse meio, eu comecei a conhecer os traficantes. Então eu comecei a usar ainda mais maconha do que eu usava antes. Comecei a usar ainda mais cocaína. Foi aí que a minha vida começou a andar de mal para pior. Por quê? O vício consumia as minhas energias. O vício consumia tudo que eu tinha para dar no meu trabalho, o vício consumia. Então eu não dormia à noite, no outro dia eu não conseguia trabalhar. Então eu traficava 6 meses, 4 meses no emprego, saía. Depois entrava em outro emprego de novo. Esse dinheiro da rescisão eu gastava tudo na noite. Torrava tudo o dinheiro, ficava sem nada. Arrumava outro emprego, era um ciclo vicioso. Entrava no emprego, pegava o dinheiro, gastava. Saía, entrava em outro e assim foi. Só que chegou um período que eu não conseguia mais arrumar emprego em lugar nenhum. Aí foi o pior, porque eu comecei a ficar com depressão. Eu não tinha mais dinheiro para comprar droga. Então eu comecei a roubar dentro da minha casa. Essa foi a pior parte, porque a minha mãe trabalhava o dia inteiro e muitas das vezes eu ia lá e roubava ela dormindo. Sendo que ela fazia de tudo para me dar. Desculpa. Ela fazia de tudo para me dar uma vida de qualidade. Para me dar o melhor. Só que o vício fazia eu fazer isso sem eu querer. Muitas das vezes eu roubava o dinheiro que ela tinha que pagar conta. Só que eu queria parar e eu não conseguia. Porque cada dia eu me afundava mais. Quando eu entrava no quarto dele, cheirava mal. Eu lavava, sabe, as roupas de cama, lavava cobertor, tudo. Mas daí ele não tomava o banho, né? Então ficava cheirando do mesmo jeito. E tinha vez que eu chegava nele assim para abraçar ele, eu sentia o mau cheiro, né, no corpo dele, assim, que não tomava banho, ficava com mau cheiro. Eu já cheguei a ficar 1 semana trancado dentro do quarto, sem tomar água, sem ir pro banheiro. Muitas das vezes cheguei a fazer necessidade dentro do quarto, que eu não saía de dentro do quarto. Eu ouvia vozes, eu via os espíritos dentro do quarto.
Então, eu era totalmente perturbado. E eu ouvia as vozes, tira a sua vida, porque ninguém te quer. A sua vida, para você não tem solução mais. A única solução é tirar a sua própria vida. Fui lá no fundo da minha casa, tinha um rolo de cordas, eu lacei na garagem da minha casa, fiz o laço, coloquei a cadeira, só que quando eu fui subir na cadeira eu não tive coragem. Alguma coisa me segurava para que eu não fizesse. E os dias passaram e eu comecei a sempre ficar pior, a depressão foi ficando pior, uma depressão profunda, o extremo da depressão. E eu tentei mais uma vez o suicídio, da mesma forma. Lacei a corda novamente, que eu já tinha deixado essa corda guardada. Dessa vez eu cheguei a subir na cadeira, só que eu não tive coragem de colocar o laço no pescoço. E eu senti de novo alguma coisa me segurando para que eu não fizesse. Mas a minha situação só piorava. E depois eu tentei mais uma outra vez, só que nessa vez era de madrugada. Quando eu fui sair da sala para laçar a corda, minha mãe estava dormindo. Eu, sem querer, liguei o programa da televisão e estava passando o programa da igreja. E tinha um testemunho falando, o rapaz estava na mesma situação que eu. Aquele dia eu vi a luz no fim do túnel. Eu vi Deus pegando eu pela mão e falando, filho, eu vou mudar a sua vida. Aquele dia que eu tomei a decisão, aquela noite eu não consegui dormir. Eu fui virado sem dormir, fui com droga no bolso. Eu estava louco ainda da noite que eu não tinha conseguido dormir, mas eu tomei uma decisão. Quando eu fui chegando perto da igreja, eu fui vendo que ali a minha vida ia mudar. Eu vi uma luz, eu vi o próprio Deus naquele lugar. E quando eu entrei naquela porta, a minha vida mudou. Foi diferente. Eu nunca senti naquele lugar a presença de Deus. Eu nunca tinha sentido em lugar nenhum, porque nas baladas eu era vazio. Eu procurava me preencher com o vício, com a prostituição. Eu procurava me preencher de alguma forma, mas nada me preenchia. Mas a partir do momento que eu passei pela porta da igreja, naquele lugar, foi tudo diferente. Participei a primeira vez, da primeira reunião, já saí diferente. Aquele peso, aqueles pensamentos que eu tinha, naquele mesmo dia, já saíram. Naquele dia eu já cheguei em casa e dormi. Eu senti uma coisa que eu nunca senti na minha vida inteira, com 22 anos. Foi paz. Aquele dia eu senti paz. Mas era só um pedacinho da paz. Porque eu sabia que daquela fonte que jorrava aquela água tinha muito mais. Então eu passei a me dedicar. Ele começou a tomar banho, depois que ele se libertou da depressão, ele começou a tomar banho, ele começou a se perfumar. Aí ele já começou a ajudar eu a fazer serviço em casa. Já começou, sabe assim, firmar nas correntes, sair dentro de casa, que ele não saía. Já começou a se interessar em procurar emprego. Né? Já não aceitava mais ficar deitado naquela cama. Então eu arrumei o meu quarto, né? Eu limpei o meu quarto. Aquele dia eu já cheguei em casa, tomei banho, já me alimentei, já tomei água, coisas que eu já não tomava há uma semana, porque eu só bebia e usava drogas e cigarro. Esse era o meu alimento diário, né? E aquele dia eu já passei a ter atitudes diferentes, eu já passei a ver Deus agindo na minha vida, né? Mas eu não me acomodei só com aquilo, eu queria mais, eu queria uma transformação total da minha vida. Eu ia todos os dias na igreja, porque eu tinha sede. E nessas reuniões eu ouvia falar, ouvia testemunhos sobre o Espírito Santo. E eu queria saber, poxa, se todos falam do Espírito Santo, que o Espírito Santo é paz, que a gente recebe força, que ele dá direção pra gente, então eu quero receber o Espírito Santo. E eu comecei a me entregar, a obedecer para receber o Espírito Santo, para que eu saciasse a minha sede que eu tinha e recebesse o Espírito Santo. E eu comecei a me entregar. Por quê? Lá fora, quando o traficante falava ou quando alguém falava tem uma droga boa em tal lugar, eu fazia de tudo para ir naquele lugar buscar aquela droga. E eu pensei comigo, se eu fazia de tudo para buscar essa droga, por que não fazer de tudo para receber o Espírito Santo? Então eu comecei a me entregar. Eu comecei a ler mais a Bíblia, eu comecei a jejuar, comecei a levantar nas madrugadas para orar, para buscar o Espírito Santo. E com o tempo, eu fui tendo forças, eu fui recebendo a direção do que eu tinha que fazer, o que eu tinha que abrir mão para receber o Espírito Santo. Chegou um certo dia, numa reunião de sexta-feira, uma reunião diferente de qualquer uma outra, tinha uma reunião
que se chamava Algo a Mais, para aqueles que queriam algo a mais com Deus. E nessa reunião eu recebi o que eu tanto queria, que era o Espírito Santo. Esse dia foi glorioso, foi maravilhoso. Eu recebi paz. Eu nunca tive paz. Aquele dia eu recebi paz. Aquele dia eu recebi força. E Deus falou: eu sou contigo. Você é meu e eu sou o teu. Aquele dia foi o dia mais feliz da minha vida. Naquele mesmo dia eu já senti vontade de sair dali da igreja e falar para todo mundo, e voltar lá na biqueira para todos aqueles que eu conheci, que se envolviam comigo com drogas, e falar que Jesus pode mudar a sua vida. Você pode ter o mesmo espírito que eu tenho, você pode ter paz, esse vazio que você tem, Deus pode preencher. Aí ele chegou em casa, ele já veio, abriu o portão correndo, ele chegou de mim, deu um abraço de mim, um beijo, falou assim: mãe, você não sabe de uma coisa. Eu falei assim: o quê? Assim, eu recebi o Espírito Santo hoje. Eu falei: graças a Deus, valeu a pena. Outrora eu me envolvia com vícios, bebida. Hoje eu ajudo os viciados, né, que se encontram na mesma situação que eu me encontrava antes. Antigamente eu não conseguia parar em trabalho nenhum. Hoje eu tenho um trabalho estável, né? Eu represento aí um dos maiores bancos do mundo, né? E eu estou também empreendendo com o meu próprio negócio. Hoje eu não preciso mais me envolver com prostituição, com várias mulheres que eu me envolvia antes. Hoje Deus me abençoou com uma mulher de Deus. Hoje eu sou casado. Eu nunca na minha vida imaginei casar. Eu nunca na minha vida imaginei ter uma família. E Deus me proporcionou isso. Hoje eu tenho casa. Nunca imaginei ter uma casa. Hoje Deus deu condição. Parece coisa simples, besteira, mas eu nunca imaginei na minha vida ter isso. Hoje eu tenho carro. Hoje eu tenho um trabalho. Hoje eu tenho uma esposa abençoada, a minha família abençoada. A minha mãe, ela tem orgulho de mim, ela tem orgulho de falar do Fabiano. Antigamente ela tinha vergonha de pronunciar o meu nome, mas hoje ela sente alegria, ela sente prazer em falar. Hoje eu sou uma mãe feliz, uma mãe abençoada, porque a alegria do filho é a alegria da mãe. Então eu vejo ele hoje, nossa, ele me dá prazer em todas as áreas da vida dele. Hoje eu posso perder tudo que eu tenho, tudo, porque nada que eu tenho é meu. Deus confiou na minha mão, mas o Espírito Santo é tudo para mim. É o bem mais precioso que eu tenho. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou a história do Fabiano, que enfrentou problemas espirituais, escutava vozes, e aquelas vozes eram tão altas na sua mente, tão forte a influência daquelas vozes, que ele tentou terminar a sua vida, dar cabo da sua vida. Mas, felizmente, Deus estava ali, cuidando dele, para impedir que aquilo acontecesse. E você também está recebendo essa mesma oportunidade. Talvez você tenha sido vítima de inveja, como nós falamos a princípio. Como está livre? Como está guardado? Como está protegido contra a inveja? A palavra de Deus diz no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, que nós temos que nos revestir da armadura de Deus para apagar os dardos inflamados do maligno. E o que seria essa armadura de Deus? É uma armadura espiritual, é uma proteção espiritual, que hoje, sexta-feira, em todas as igrejas universal, você estará recebendo a oração de libertação e você estará buscando a Deus para se revestir com essa armadura e ter essa proteção. Você quer ter essa proteção? Inclua agora aqui nos comentários ou envie-nos uma mensagem. Estaremos orando por você, pedindo a Deus força, para que você venha estar conosco nessa reunião, aqui em Finsbury Park, às 10 da manhã, ao meio-dia, 3 da tarde, às 7h30. Esperamos por você. Talvez você é uma pessoa que esteve conosco anteriormente e, por algum motivo, você desanimou. Não desanime. Coloque a sua confiança na palavra de Deus.
e tenha certeza que independente da situação, independente da gravidade do problema, você também terá a oportunidade de usar a sua fé e de lutar para solucionar esses problemas, essa situação, e ser um próximo testemunho. Vamos ao intervalo, já voltamos com vocês. O problema do meu filho foi uma acusação em tribunal de abuso e isso afetou-nos bastante psicologicamente, o ambiente familiar, uma estrutura muito, muito elevada de instabilidade, seja ambiente familiar, os amigos. Então, através dessa situação foi algo muito, muito difícil. E o que nos deixou muito, muito abalados foi quando soubemos que ele poderia apanhar entre 7 a 10 anos de cadeia. E isso então foi algo assim que teve uma estabilidade familiar muito grande. A maneira como a situação estava não tinha outro jeito. O medo tomou conta de mim, a ansiedade tomou conta de mim. E quando eu comecei a me envolver na situação da causa do meu filho em tribunal, foi ali que eu vi a gravidade da situação. Então eu parti para a fé. Fui ungindo o azeite na documentação, fui ao tribunal. Na verdade eram 2 tribunais e nós não sabíamos qual dos 2 iria ser o dia do julgamento. E através da minha fé eu ungi os 2 tribunais. Então para a dúvida não tomar conta de mim, eu fui a um tribunal e fui a outro tribunal, que foi fora de Londres. E usei a fé nos 2 tribunais. Decorrer o tempo, né, em uma semana aconteceu tudo. Tivemos o primeiro julgamento, tivemos o segundo julgamento, os ouvidos, as pessoas que foram lá testemunhar, teve os testemunhos da parte da pessoa que fez a acusação contra o meu filho e no final, através dessa altura da gente estar lá constantemente essa semana, eu sempre fui ungindo o azeite, fui perseverando, fui confiando e sempre tendo certeza que só Deus poderia resolver aquela situação e foi o que aconteceu. O resultado foi que o meu filho não foi condenado. A causa foi ganha. O segredo do óleo para funcionar é a fé. Você tem que crer. Mesmo no meio da tribulação, das lutas, do desespero, você tem que crer e confiar sobretudo. O fato de não podermos ver o mundo espiritual não significa que ele não exista. São inúmeras as portas que os espíritos malignos podem encontrar para entrar e se apossar da vida de uma pessoa. Porém, uma vez que eles atuam, logo é possível notar o rastro de destruição que deixam. Para vencer as batalhas no mundo espiritual, é necessário fazer uso das armas espirituais. Na reunião da limpeza espiritual, travamos essa batalha para expulsar todos os espíritos malignos que aprisionam a sua vida. Junte-se a nós e seja livre de todas as maldições. Todas as sextas-feiras às 7h30 da noite. Em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço agora que o Senhor venha alcançar essa pessoa que se encontra doente, talvez do corpo, sentindo dores físicas, nos nervos, nos ossos, nos órgãos, e talvez essa pessoa que ora, meu Pai, pedindo ajuda pela alma dela, ela está sentindo dor espiritual, a alma dela está gritando por socorro. Eu te peço que ela seja alcançada, que ela seja liberta, livre do mal, livre do espírito da inveja. Nós determinamos isso por meio da fé. Em nome de Jesus, beba d'água com fé, seja livre agora deste mal físico ou espiritual. Beba com fé. Tenha certeza de que a partir de agora você está livre desse peso, livre dessa dor física ou espiritual. E vamos colocar a Deus em primeiro lugar. Todos os domingos, nós temos ali a nossa concentração de fé e milagres, onde oramos pela nossa família e determinamos que o Espírito Santo venha dirigir todos os nossos passos. Você tem a oportunidade de convidar a sua família, os seus amigos, não venha sozinho para essa reunião, será muito especial. Deus abençoe a todos e até lá.